meninas! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então vamos lá começar! Bom, antes da gente começar falando sobre a real história de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vai situar um pouco vocês no contexto histórico da época. O livro foi escrito por Machado de Assis. No começo ele foi publicado em 1880, no ano de 1880, em formato de folhetim. Então a cada semana ou em um período de tempo eram publicados como se fossem capítulos de uma novela nos jornais. E isso contava a história do Brás Cubas, que é o personagem que a gente vai falar hoje. A sociedade da época era muito dividida entre os burgueses e os escravos que serviam para esses burgueses. E no livro vai contar a história dessa classe social dividida. E a publicação desse livro vai marcar o fim do romantismo. Então vai ser o fim daquela era romântica, de amor toda hora, pro realismo. O realismo, ele fala aquilo na lata, ele fala aquela história que você quer ler, ele fala aquilo que realmente acontece na vida. E é isso que o Machado de Assis vai tratar no seu livro. Junto com isso, na época que o livro foi escrito, estavam tendo muitos avanços tecnológicos e a ascensão da burguesia, que fazia com que a tecnologia e tudo crescesse cada vez mais e os escravos ficassem cada vez mais para trás. Agora falando um pouco sobre o resumo geral do livro, depois a gente vai se aprofundar mais um pouco nele. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre quem é esse narrador. Depois a gente vai falar um pouco sobre a característica do narrador, mas o narrador vai ser o próprio Brás Cubas, que é o nosso personagem. Só que esse narrador tem uma característica muito importante que ele já diz no começo do livro, que ele, na verdade, não é um autor que depois morreu. Na verdade, ele se chama de defunto autor, porque primeiro ele morre e depois que ele morre, ele decide criar um livro falando sobre suas histórias. Então ele não vai se dedicar a vida inteira dele escrevendo, ele vai morrer, ele vai viver a vida dele do jeito que ele vive, e aí quando ele morre, ele decide virar um autor, por isso ele é chamado de defunto autor. Bom, antes dele morrer, no caso, ele vai começar a contar a história dele. Esse Brás Cubas, que é o nosso personagem, ele nasceu de uma família muito rica, da elite carioca, que nem a gente já tinha falado. Então, ele sempre teve privilégios, ele nunca precisou trabalhar, e isso vai aparecer muito forte no livro. Ele nunca precisou trabalhar, ele nunca precisou se esforçar para ter as coisas que ele tinha. Ele vai ter uma vida muito cheia de privilégios, ele vai crescendo e ele vai resolvendo ter altos gastos nessa sua vida. Mas não vai ser gasto de uma pessoa trabalhadora, vão ser gastos com outras coisas, como por exemplo mulheres. Então a primeira mulher que vai aparecer no livro que ele vai se relacionar vai ser a Marcela, que é uma garota de programa, que ele vai acabar pagando ela e tendo um amor com ela, que na verdade é um amor meio falso, porque ele paga pra que esse amor aconteça. Bom, ele também vai tentar um amor com a Virgília, que é outra mulher que vai aparecer. Só que, na verdade, a Virgília já é casada. Então, o Brás Cubas vai ser o amante da Virgília. Eles vão ter uma relação boa, amorosa, que em vários capítulos vai contar sobre isso. Mas, na verdade, não é uma relação que dá muito certo. Porque, querendo ou não, ela já tem um marido, ela já tem uma vida, uma dependência. Ela vai acabar indo pra outra cidade por conta do marido, mas depois ela volta. Então, você percebe que o Brás Cubas, ele vai tentar sempre ter uma vida grandiosa. Ele vai tentar fazer de tudo pra conseguir ter uma vida boa, uma vida que dê sucesso pra ele. Ele vai tentar criar um emplasto. Esse emplasto, ele vai falar que é a solução para o problema das pessoas que são viciadas em remédio. O que também representa uma ironia, que o Machado de Assis vai fazer várias vezes no texto, pelo fato de uma pessoa estar usando um remédio para combater o vício em remédios. Mas depois a gente fala um pouco sobre essas ironias do Machado, podem ficar tranquilos. Então, ele vai sempre tentar fazer essas coisas, mas o tanto que ele fica viciado no trabalho, querendo que esse emplasto dê certo, querendo que a vida dele dê certo, ele acaba pegando uma pneumonia. Então você percebe que sempre tem alguma coisa na vida do Brás que não dá certo. E aí, no final do texto, uma parte muito boa, que ele diz que ele não deixou o legado dele para os filhos dele não terem a vida mísera que ele teve também. Porque se ele tivesse tido filhos, ele ia transmitir para o mundo o legado dessa miséria humana, da miséria do humano, dessa sociedade que ele tanto está criticando. Então ele não teve que passar, ele não teve que gerar pessoas que iam novamente ser parte dessa sociedade que é muito hipócrita e muito falsa, carioca brasileira. Bom, agora falando um pouco sobre o narrador do livro. O narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas é o próprio Brás, ou seja, o narrador é autodiegético. O fato dele ser um narrador que já morreu faz com que ele não hesite em contar as coisas dele. Então a história, ela vai ser muito da boca pra fora. Ele vai falar tudo o que ele pensa, porque ele já não tem medo de falar o que ele pensa pras pessoas, já que ele morreu. E também ele vai ser o protagonista da história, no caso. Então ele vai contar a sua própria história e vai protagonizar toda a trama. Exemplos aqui de narrador no PDF, sobre exatamente isso, do narrador se descrever. E aí ele fala: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte.
Então aí você mostra como o narrador ele fala de si mesmo numa história que conta sobre ele, e ele é o protagonista. Suposto uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. Bom, falando um pouco sobre os personagens, o nosso primeiro personagem que a gente vai falar é o próprio protagonista, Brás Cubas. O Brás Cubas, como a gente disse no resumo, foi sempre uma criança que nunca precisou de nada, nunca precisou trabalhar quando cresceu. Ele foi estudar em Portugal e o pai dele que bancou a viagem dele, então ele nunca precisou de nada para ser sustentado. Isso mostra uma crítica do Machado de Assis sobre a sociedade burguesa, enquanto muitos tinham que trabalhar e às vezes não conseguiam tudo o que queriam, que é justamente a meritocracia, e outros não precisavam fazer nada e já tinham dinheiro nas mãos. O Brás Cubas, como a gente já disse bem, já explicou bastante sobre ele não vai ter muita sorte no amor, ele vai sempre tentar fazer alguma coisa para que a vida dele seja digna, como por exemplo em Plácido, que a gente também já falou. Mas no fim do livro a gente percebe que a vida dele não foi nada boa e que ele não teve muita sorte no amor. Bom, outra personagem muito importante dessa história é a Virgília. A Virgília vai ser uma mulher com quem o Brás Cubas vai se relacionar, mas não vai ser uma relação de marido e mulher, namorado e namorada. A Virgília vai ser amante, não, na verdade o Brás Cubas vai ser amante da Virgília. A Virgília ela vai casar com outro homem que, de acordo com ela, de acordo com a narração da história, tem mais chances na política do que o Brás Cubas. Ou seja, o casamento dela foi por puro interesse. E aí ela vai ter uma relação de amor com o Brás Cubas, que é bem contada no livro, com vários detalhes. É um amor bem carnal. E tem um trecho que a gente pegou que é a descrição do Brás Cubas sobre essa Virgília. Ele fala que a Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento, e eis aqui como chegamos nós. Sem esforço, ao dia 20 de outubro, em 1805, em que nasci. Então ele vai falar que a Virgília foi como se fosse uma brincadeira, foi uma meninice da parte dele, foi uma descoberta para ele. E aí, no final da história, a Virgília ela vai acabar mudando para outra cidade com o marido dela. Então eles vão se afastando aos poucos. Vai ser um relacionamento que foi muito forte, mas também teve fases muito fracas. Outra personagem também muito importante é a Marcela. A Marcela foi a primeira mulher com quem o Brás se relacionou. Mas não foi uma relação, digamos, de amor. Foi uma relação mais por dinheiro. Então a Marcela era uma prostituta que o Brás pagava para receber o amor dela. Ele começou a gastar muito dinheiro com a Marcela, começou a exceder demais os custos que ele tinha com ela. Só que aí o pai do Brás vai perceber que ele tá gastando dinheiro demais com essa mulher, que não traria nada pra ele, e manda ele para estudar para Portugal. E esse é justamente o trecho que a gente pegou aqui do capítulo 17, que ele fala que a Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos réis, nada menos. Meu pai logo teve a rage dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Bom, outros dois personagens muito importantes é o Lobo Neves e o Cotrim. O Lobo Neves vai ser o marido da Virgília, que nem a gente já falou, que ele tinha uma capacidade muito grande de exercer os cargos políticos, ele tinha uma boa falatória, então ele vai se tornar presidente da província e quase um ministro. E aí ele vai ter uma relação com a Virgília, que era um casamento, era uma relação saudável, mas ao mesmo tempo não era respeitosa, porque ela traía ele com o Brás Cubas, mas ele vai ter umas cenas que ele vai acabar recebendo cartas anônimas falando que a Virgília tá traindo ele, então ele vai ter uma participação um tanto quanto importante nesse livro. Um outro personagem também importante é o Cotrim. Ele vai ser casado com a irmã do Brás, que é a Sabina. E você pode colocar o Brás do lado do Cotrim e estabelecer uma relação muito importante, porque o Cotrim ele se preocupa demais com a família e com as questões financeiras, então com trabalho, com dinheiro, com tudo que envolve isso. E ele tem medo das ações que o Brás faz, justamente porque o Brás pode acabar sujando o nome da família, já que ele é casado com a irmã do Brás, que é a Sabina. Outro personagem também muito importante é o Quincas Borba. Ele vai ser o antigo colega de escola do Brás Cubas, que o Brás Cubas até fala que ele era uma criança muito sutil, ele fala que era a flor da cidade inteira, não só da escola, e ele vai se tornar um mendigo. Mas depois ele vai voltar na história com uma herança que ele ganhou e vai voltar com uma filosofia que é muito importante, que traz uma ideia muito grande para a história do Machado de Assis, que é o humanitismo. E aí eu vou ler aqui uma parte para vocês sobre o que é essa filosofia. Ele fala que não me podes negar um fato, que é o prazer do beneficiador é sempre maior que o beneficiado. Então ele vai falar nesse humanitismo sobre lutas, sobre a força maior sempre vence, sobre a guerra ser a solução para deixar somente os mais aptos. Então ele vai falar nessa filosofia como a força prevalece. Outra personagem também muito importante é a Dona Plácida.
Dona Plácida vai ser a filha de um sacristão da Sé com uma mulher que fazia doces. Aí você pode perceber que, muito diferente do Brás Cubas, ela é uma mulher que não teve uma infância muito boa, muito sustentada. Ela sempre precisou trabalhar para ter o que ela precisa e muitas vezes ela acabava não tendo tanto assim. A Dona Plácida ela vai ser responsável por cuidar da casa em que a Virgília e o Brás Cubas vão se encontrar. Na verdade, antes de cuidar dessa casa, ela era uma ex-costureira que trabalhava para a Virgília. E ela vai cuidar dessa casa, mesmo sabendo que tudo que ela estava fazendo ia contra os princípios dela. Por ela ser uma mulher católica, por ela não aceitar o fato da Virgília trair o Lobo Neves com o Brás Cubas, ela vai se sentir como se fosse uma certa sensação de nojo de ter que esconder o fato dele estarem se traindo. Mas como ela precisa daquele dinheiro, como ela precisa de uma sustentação, como ela precisa trabalhar para aquilo, ela vai deixar o trabalho em primeiro lugar. E aí um trecho do capítulo 74, que vai contar a história da Dona Plácida, vai falar que o Brás Cubas vai contar, né? Não te arrependas de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida e, conseguintemente, este capítulo. Então, aí você já percebe também a metalinguagem, que é o livro falando do livro, o capítulo falando do capítulo. E ele vai falar que não se arrependeu de ser generoso com a Dona Plácida, porque o dinheiro que ele deu pra ela vai fazer com que ela seja confidente, com que ela não conte a real história dele. O Prudêncio vai ser um outro personagem do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e que no começo o Brás Cubas vai identificar ele como seu escravo. Ele vai falar várias situações que ele passou com o Prudêncio, até mesmo de montar como se fosse um cavalinho nele. Então o Prudêncio realmente foi um escravo que foi usado pelo Brás nessa infância que a gente já falou. Aí depois de um tempo, no capítulo 68, o Brás Cubas vai encontrar com o Prudêncio. Só que dessa vez o Prudêncio ele não vai ser escravo de alguém, ele vai ter um escravo nas mãos dele. Isso vai mostrar muito a hipocrisia dessa sociedade, em que uma hora você é usado, uma hora você usa alguém. E aí o Brás Cubas vai ficar muito surpreso pelo fato do escravo dele, que foi liberto pelo próprio pai do Brás Cubas, ter tido um outro escravo. Ou seja, parece que ele até tinha esquecido do passado conturbado que ele teve. E aí no capítulo 62, o Brás Cubas vai falar: parei, olhei, justos céus, quem havia de ser o vermegalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Bom, e agora para finalizar o vídeo, a gente tem algumas dicas para você, leitor, que vai começar a ler o livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas ou tá tentando entender e não conseguiu. A primeira dica é uma dica muito importante, já que a narração do Brás Cubas, ela não é linear, ela tem muita digressão. Ou seja, o Brás Cubas tá lá contando uma história, aí ele volta pro passado, aí depois ele vai pro presente, aí ele volta mais um pouco. Então a narração não é linear, você não pode se perder nela, você tem que entender o contexto de forma geral, entender quais são os personagens para que você não se perca na história dele. Porque ele não vai ser aquela pessoa que vai se importar muito com a cronologia, com a ordem que os fatos acontecem. Ele vai contando de acordo com os fatos que surgem na cabeça dele. A segunda dica que a gente dá é muito importante também, porque o Machado de Assis ele vai fazer muitas citações nesse livro. Então ele vai citar desde filósofos, historiadores, pesquisadores. Então a dica que a gente dá é não se prende muito nessas citações. Se você percebeu que aquela citação está se repetindo, ou se você percebeu que depois daquilo você não entendeu mais nada, dá uma pesquisada, fica com um dicionário, ou um iPad, ou um celular do lado, mas não se prende justo àquela própria citação. A terceira dica é que o Machado de Assis é muito irônico. Então, se você lê alguma coisa e fala, nossa, que estranho, cuidado, aquilo pode ser uma ironia, aquilo pode ser uma sacada que você precisa ter para entender, aquilo pode ser uma coisa que de primeira ninguém entende. E também tomar cuidado com a metalinguagem, que é o fato do narrador escrever um livro e no livro falar sobre o próprio livro, e também com a ironia gigantesca que o Machado... Bom, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, dá um joinha, comenta se você quer mais outros vídeos sobre outras resenhas que a gente vai fazer, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica pode deixar aí e um beijão!